Olá! Esse é o programa Cuidado com o Vão entre o Trem e a Plataforma, um programa que fala sobre o que falta em mobilidade urbana. Aqui você vai ouvir debates sobre dados, pesquisas, atuação profissional e conceitos que ainda precisam ser discutidos. Essa é a segunda temporada do nosso programa. A primeira temporada teve 20 episódios, estão todos disponíveis no YouTube e no Spotify. E essa segunda temporada, ela é especialmente sobre segurança viária. A gente está produzindo tudo isso aqui no âmbito do Observatório da Impunidade no Trânsito do Brasil, que é uma iniciativa do Pedale como Marina. Hoje nós vamos receber aqui a Ana Carboni, que é defensora do uso da bicicleta, consultora e diretora financeira da União dos Ciclistas do Brasil, a UCB, que é uma grande parceira da Multiplicidade. E nós vamos falar aqui sobre a atuação da Ana, da UCB, junto aos entes públicos, a questão da estratégia de advocacy em relação às pessoas que pedalam, como é que é possível ser feito, e desses avanços em relação a essa estratégia de incidência política federal para uma segurança viária melhor, tá bom? Então, obrigada, Ana, por estar aqui, bem-vinda, fico muito feliz mesmo de contar com você nesse programa de hoje. E uma das nossas últimas parcerias da Multiplicidade com a UCB foi no projeto Vias Seguras, que eu vou pedir para você falar um pouquinho para a gente. E lá naquele projeto a gente fez uma pesquisa e descobriu que 8 em cada 10 pessoas conhecem alguém que morreu no trânsito, né? Acho que foi uma estatística inédita bastante relevante. E aí eu queria saber, assim, como é que a UCB utiliza esse tipo de dado nessa estratégia de incidência política para influenciar tanto na esfera federal essa implementação de políticas públicas e também visando aí a proteção dos ciclistas como um todo. Bem-vinda. Queria primeiro agradecer aí o convite para estar aqui com vocês hoje. É muito importante a gente estar falando sobre essa questão da readequação de velocidades. A gente, né, tem usado aí inclusive esse termo que é um pouquinho diferente aí do que a gente normalmente fala, porque a gente entende que a questão semântica tem um peso. A readequação de velocidade ela começou a ser usada aí no âmbito lá da Prefeitura de Fortaleza, foi aí que começou, né, a gente iniciou aí a mudar essa forma de falar sobre a velocidade, né, porque a gente entende que a gente já teve uma velocidade compatível com a vida aí em algum momento da nossa história de evolução de cidades e hoje a gente tem uma velocidade que é incompatível. Então, em relação à pesquisa, né, para a gente tem sido muito importante, foi muito importante entender, porque foi um levantamento de dados com motoristas, em que a gente entendeu que a correlação entre velocidade e morte, ela não era feita, né? Ele entende que o trânsito é violento, mas ele não correlaciona essa velocidade com a morte, quer dizer, a readequação de velocidade ela não está associada a uma melhoria na situação. Então, isso para a gente foi muito surpreendente. Além, né, dos 80% de pessoas que conhecem alguém que perdeu a vida no trânsito, 20% dessas pessoas foi uma pessoa da própria família, né, ou um amigo muito próximo. Eu conheço 4 pessoas do meu convívio que perderam a vida no trânsito. Então, esses são dados que são muito fortes, né? Um outro dado que foi surpreendente para a gente é que um percentual, acho que são 11%, de motoristas não entendem a sinalização de velocidade enquanto algo que deve ser cumprido, elas entendem como uma indicação. Aí você fala assim, gente, tem alguma coisa, tem uma falha enorme, né? Então, a gente vem fazendo um trabalho no legislativo e no executivo, exatamente para a gente trazer esses dados, essas informações. Ter dados é algo que é fundamental. A gente ouve de forma recorrente, se a gente traz dados, né, porque todo o trabalho da UCB tem sido pautado por base em evidências, né? Então, trazer dados é fundamental, mas a gente ouve com frequência, mas isso é lá fora, isso se a gente traz dados que não sejam aqui nossos, né? Então, a gente já tem alguns casos de cidades no Brasil que já estão reduzindo, né, as velocidades e estão tendo impactos positivos, né? Esse trabalho feito, né, com a multiplicidade, ele teve também esse lado, né, de
mostrar as cidades, algumas, né, 2 da América do Sul e 3 cidades no Brasil. Então, a gente está usando esses dados para uma cartilha que a gente vai preparar para distribuir, né, Executivo e Legislativo Federal, exatamente porque a gente entende que tem que falar, olha, aqui no Brasil isso já está acontecendo, e a gente já tem resultados de que é algo bacana e positivo, e que funciona, e que e é isso, né? A gente trazer, né? Eu sempre falo, quando eu falo com pesquisadores, gente, se quiser, a gente senta aqui e conversa um pouquinho sobre os dados que a gente precisa que vocês trabalhem. E todos os dados que a gente tem até hoje, eles dão suporte, né, para uma readequação de velocidade importante e resultados essenciais, né, para a gente ter uma cidade que seja para todo mundo, né? Exatamente. Essa questão primeiro você falou do termo readequação, acho extremamente importante. A gente começou a usar também tem bastante tempo readequação, porque faz todo sentido. E se a gente está falando no foco nas pessoas, eu sempre falo, e você já deve ter ouvido, eu, enquanto pedestre, não vou diminuir a minha velocidade. As pessoas ciclistas não vão diminuir a velocidade. Então, não faz nenhum sentido falar em redução de velocidade quando a gente está falando de um trânsito mais seguro. A gente está falando, de fato, de readequar. Isso acho que é essencial, assim. E a questão dos dados também, acho, enfim, óbvio, enquanto instituto de pesquisa que somos, fazemos isso. Mas é importante que as pessoas entendam que cada vez mais a gente tem organizações como a UCB que fazem essa tradução do tanto de dados que são gerados para argumentos que cheguem lá no poder público, assim, que de fato é. Agora, eu queria entender, justamente por estar mais do lado dos dados, assim, quais são esses argumentos em termos de velocidade? Como você falou, né? As pessoas não fazem a relação do trânsito violento com a velocidade, ou pelo menos não faziam, e a gente entendeu isso nessa pesquisa. Que argumentos que vocês usam, assim? É mais para o sentido da bicicleta? É mais para o sentido da qualidade de vida? Como é que é essa abordagem da incidência política pela segurança viária? Então, a gente tem, né, feito já uma rodada aí com o Executivo e Legislativo, já, né, a gente já está com um projeto de lei aí na Câmara de Deputados, então eu vou depois, né, mais para frente um pouquinho, eu vou falar um pouco sobre isso. E uma coisa que a gente tem trazido bastante são alguns pontos fundamentais em relação a dados e para mobilizar e sensibilizar legisladores e gestores públicos, né? Em que a gente tem um alto nível de mortes evitáveis, né? Então, essa é a primeira fala no geral. E antes da pandemia, a gente teve levantamentos aí de que também no Brasil, porque esse é um dado mundial, mas também aqui no Brasil, a primeira causa-morte de crianças até 14 anos é sinistro de trânsito, seja como passageiro de veículo, seja como pedestre. Então, esses são aspectos que chocam, na realidade, né? Que dá esse impacto de que, poxa, e tem uma questão que é fundamental, a readequação de velocidade, ela tem impacto positivo para todos os atores do trânsito, né? Um sinistro de trânsito entre veículos, né, entre carros motorizados, ele é menos grave quando a velocidade é menor. Então, esse tem sido um argumento bastante importante. A gente teve aí agora, foi lançado recentemente, final de maio, o boletim epidemiológico do Ministério da Saúde falando sobre a morte de motociclistas. E a gente tem dados aí, assim, importantíssimas. A gente tem trazido isso também, né? A grande maioria de mortos e feridos no trânsito são de motociclistas e 65% dessas pessoas são pessoas, homens negros. Então, esse é um outro aspecto, né? A gente está agora num processo estamos organizando aí uma reunião interministerial, inclusive, para falar sobre esses dados de uma forma integrada. A gente precisa entender que isso não é uma pauta só da saúde, né? Só das cidades, do transporte, do trânsito, é uma pauta que é
geral, porque a gente entende, né, que é uma questão que vai ter um impacto para toda a sociedade, né? Seja que a pessoa que caminha, a pessoa que usa a bicicleta, a pessoa que usa o transporte público, seja a pessoa com deficiência, a criança, a gente tem aí geral, quem usa o transporte individual motorizado, para todo mundo. Uma coisa que a gente tem, né, ouve muito no Congresso, principalmente, é a questão da fluidez, a perda de fluidez, ou que não é a realidade, não é verdade, a gente sabe disso, por milhões de pesquisas. Eu geralmente falo, tem uma fala da Jéssica Lima, que é uma engenheira de trânsito maravilhosa, que ela tem um canal chamado A Transportista, inclusive, para quem... né, ela está um pouquinho parada agora porque ela teve neném, não tem tanto tempo, mas ela tem materiais ali muito bons. E ela, uma vez, num dos eventos que a gente organizou, ela falou essa questão de falar um pouco sobre como acontece com a água, né? Que se você abrir uma torneira, no máximo, aquele ralo não vai dar vazão, né? Vai subir a água. E se você abre, né, com a velocidade, né, com uma menor, com um volume menor, o ralo vai dar vazão. As nossas cidades são feitas de gargalos, toda a cidade, né? Você tem ou sinais de trânsito, ou você tem, né, divisão de pista, ou estreitamento. Então, quando você acelera, a única coisa que você faz é chegar mais rápido nesse ponto, né? Então, a gente fala muito sobre essa questão da fluidez, não é uma realidade. Aí existem pessoas que ainda acreditam que a readequação de velocidade vai ter um impacto na fluidez, mas não tem. A gente teve um levantamento recente também da cidade de Fortaleza, falando exatamente isso. Não houve um impacto na fluidez do trânsito. A gente tem também em Nova York, eles fizeram um monitoramento com GPS dos taxistas, porque lá a questão foi um pouquinho diferente, porque eles abriram a Times Square para as pessoas, né? Aquela via ela deixou de ser utilizada por veículos motorizados e houve um protesto imenso, né? Principalmente dos taxistas, dizendo que eles não conseguiriam mais trafegar na cidade. E não houve o impacto nesse trânsito, né? O tempo de deslocamento é o mesmo. Então, eu acho que as pessoas precisam muito entender, né, a dinâmica das cidades e como elas funcionam para que isso mude. E um outro ponto que é trazido também é a questão da indústria da multa, né? Que já existe uma regulamentação do CONTRAN que proíbe a utilização de fiscalização escondida, etc. Então, ela, por regulamentação, ela já não existe, né? E a gente né, quando a gente recebe essa questionamento, né, o que a gente traz é a importância do redesenho da via para essa readequação de velocidade, né? A implementação de rotatória ou a redução da faixa de rolamento. Quando você vai fazer o recapeamento, redimensiona essa faixa, inclui uma ciclovia, né? Esses são aspectos que fazem com que o motorista tenha um comportamento que é adequado dentro de um perímetro urbano, né? Uma onda verde com uma velocidade mais baixa, por exemplo, é um outro aspecto que pode ser utilizado. Em Buenos Aires, eu recebi agora também um estudo recente que foi implementada uma ciclovia, houve uma readequação do tamanho das faixas e houve uma redução de velocidade só com essas medidas, né? Só não, que é coisa besta, mas com essas medidas, não houve a readequação da velocidade da via para veículo, mas houve uma redução da velocidade como efeito da mudança do desenho. Então, esses são aspectos que a gente realmente precisa abordar, né? Comunicar de uma maneira efetiva. A gente está agora fazendo a incidência, né, mais fortemente no legislativo por conta do projeto de lei, e a gente está preparando aí um material exatamente para distribuir, para falar um pouco sobre esses aspectos, né? Legal, importante. Você trouxe bastante tópicos. Talvez as pessoas que estejam vendo a gente no YouTube estão vendo que eu estou mudando de tela. Eu estou tanto lendo o roteiro quanto fazendo as anotações, porque conforme você está falando, eu estou tendo várias ideias de pesquisa. Então, eu estou fazendo anotação e lendo o roteiro também. Tipo assim, aproveitando Batendo todo. palmas.
Aproveitando todos os minutos para pensar dados e pesquisas. Bom, vamos lá. Importante, de tudo que você falou, eu só queria comentar a questão dos 65% de homens negros, que são os mortos no trânsito, só enfatizando que, de fato, para as pessoas entenderem cada vez mais que o racismo é uma coisa estrutural no país. E eu tenho certeza que se não fossem grande maioria os homens negros, se estivessem morrendo pessoas de todas as classes e todas as cores, esse problema já estaria pelo menos mais amenizado, vamos dizer, resolvido, mas amenizado, assim. Então a gente vê que faz parte dessa estrutura e dessa normalização da matança de homens negros, jovens, enfim, que acontece também em outros contextos no Brasil, tá bom? Mas eu queria que você falasse um pouquinho, dando continuidade, para esse projeto de lei aí que você falou que vocês estão, de fato, fazendo. Eu queria, primeiro, para vocês entenderem assim, claro, você está morando em Brasília agora, isso é muito legal, deve facilitar as coisas, mas quem escreveu o projeto de lei? Como é que surge essa ideia? Como é que é feita essa incidência? E também perguntar se a Câmara, o Senado, enfim, o Executivo, onde vocês estão falando, se está preparado para essa discussão, assim, como que é essa resistência? Como que isso funciona? Você bate lá na porta e aí, como é que é? Sim, então, em 2020, né, no segundo semestre aí de uma pandemia bem, né, avassaladora aí que a gente teve, a gente começou a receber em que a bicicleta, né, no início da pandemia, a bicicleta ela foi considerada como esporte ideal, como o momento ali era a bicicleta né, para se locomover, não entrar em ônibus e tal. A bicicleta foi considerada assim como a solução. E a gente teve, inclusive, um gargalo aí em termos de distribuição e venda de bicicleta. Não tinha bicicleta, se encomendava, ela ficava meses até conseguir alguma coisa, não tinha peça para trocar. Foi assim, para quem já usava bicicleta, foi complicado fazer manutenção, assim, você não tinha peça. E aí, no segundo semestre de 2020, a gente começou a receber notícias do Brasil inteiro de ciclistas mortos em sinistro de trânsito. E a gente começou a olhar e falou assim, gente, o que está acontecendo? Né? Assim, e o que alguns dados que não são dados, aliás, aí você pode anotar aí, nossa, são dados que não estão em nenhum estudo, não existe esse dado, né, concretamente falando, mas a gente teve notícia de 2 empresas de trânsito aí de cidades grandes que a violência no trânsito aumentou, o volume de carro diminuiu, mas as pessoas estavam correndo mais, estavam tendo esse comportamento mais arriscado. E isso deixou a gente assim, peraí, né? O que a gente pode fazer? A gente criou internamente uma comissão de segurança viária e começamos a conversar internamente sobre como a gente poderia mudar essa situação, né? E aí a gente escreveu um trabalho para um edital internacional, a gente tem um apoio aí de organizações internacionais, a UCB hoje é parte da iniciativa Bloomberg, né, que é uma iniciativa conhecida no mundo na pauta de segurança viária. A gente faz parte de de um grupo um pouco menor, que é o grupo que recebe esse apoio, né, do que a gente chama de GRSP, que tem um nome em inglês complicado, que a gente nem precisa detalhar, mas que recebe apoio, né, internacional para a gente poder executar esse trabalho. Tá? Então, em 2021, a gente sentou para escrever o trabalho, para detalhar de como que seria essa incidência, qual era a expectativa, né? O que a gente queria trazer. E a gente chegou à conclusão que o ponto importante era da gente mudar o Código de Trânsito, né? O Código de Trânsito ele tem um artigo que ele fala sobre velocidade, então a ideia era a gente, né, trazer esse ponto. Essa iniciativa internacional ela tem outras organizações que também estão trabalhando essa pauta com outros focos, né? E a gente definiu o que a gente iria fazer essa incidência para mudar o artigo 61 do Código de Trânsito, que trata da velocidade.
Aqui no Brasil, as outras organizações que também estão trabalhando a pauta é a Ciclocidade de São Paulo, que trabalha a questão da fiscalização pela velocidade média, que não existe a possibilidade no Brasil, apesar da gente já ter tecnologia, ela é usada só em termos estatísticos, né? E a Fundação Thiago Gonzaga, que tem trabalhado o executivo, mas no Senado. Eles fizeram um trabalho importante em relação à cadeirinha, né, quando houve aquela tentativa de retrocesso no governo anterior. Então, a gente vem trabalhando conjuntamente, na realidade, né? Desde que a gente começou a fazer o trabalho, a gente vem sentando para conversar, agora, inclusive, com uma proximidade até maior, porque esse projeto de lei, que vou pegar minha cola aqui, que é o PL 2789/2023, foi dada entrada agora em maio do ano passado, né? Ele tem um autor e 7 coautores, por enquanto. A gente está buscando novos coautores. Nós, né, juntamos as duas pautas, estamos trabalhando o artigo 61, o artigo 218 e 280. O artigo 61 ele trata das velocidades, e o que a gente almeja, né, é fazer a readequação no perímetro urbano, né, e principalmente mudar a forma que a velocidade é estabelecida, né? No momento que você tem uma via que tem trânsito de pessoas e veículos, que a velocidade seja compatível, né, dos veículos motorizados, que ela não seja... hoje, o Código de Trânsito ele permite velocidade de até 80 km por hora dentro do perímetro urbano, e isso não faz sentido, né? Hoje, a velocidade ela é estabelecida pela tipologia da via, né? Uma via de mão dupla, uma via que seja com essa característica, com outra característica, ela tem determinada a sua velocidade. Eu tenho um exemplo aqui do lado da minha casa, aqui em Brasília, que tem a universidade, o UNB, hospitais, vários hospitais, outras universidades, centros de estudos, escolas, creches, etc., de um lado da via, e do outro lado da via residencial. E é 60 km por hora. Não faz sentido, porque você tem um trânsito de pessoas imenso, né? A quantidade de gente que atravessa, né? Que pega ônibus do lado de cá para poder, né, ir e vir do trabalho. Você tem ali uma imensidão de pessoas passando. Então, numa situação como essa, a gente teria que ter uma velocidade menor, né? Essa é o que a gente está tentando. E o artigo 218 ele fala sobre a possibilidade da fiscalização, né? A fiscalização, ela hoje não é possível por velocidade média, né? Em que você fiscaliza um ponto né, e o tempo de chegada no outro ponto é o que determina, né, o cumprimento da legislação. E esse é um outro aspecto que a gente hoje não tem essa possibilidade, né? Então, eu acho que é muito importante, essa é uma melhor prática já adotada por diversos países em que a gente está muito atrás, né? O Código de Trânsito brasileiro ele já estabelece, ele já tem uma boa legislação, por exemplo, de cinto de segurança, né? Nos anos 80, quem imaginaria que as pessoas utilizariam cinto de segurança no Brasil? Porque era uma coisa que não se pensava, né? Era impensável. A gente tem a expectativa de que, com a readequação de velocidade, seja algo similar. A gente vai precisar de fazer campanhas e de estar sempre falando sobre isso e pautando, né, esse aspecto, né? A gente trabalha muito, né, com grupos e coalizões. Eu sei que a gente, né, pode falar um pouco sobre isso depois também, mas que a gente entende que é uma pauta importante, né? A gente tem uma boa hoje, né? Uma boa sobre capacete de motociclista, também tem uma boa legislação, e cadeirinha de criança, por exemplo, tem que melhorar, e a velocidade é muito ruim. Então, são dois aspectos, em relação à segurança viária, são dois aspectos da nossa legislação que ainda estão falhando, né? Então, é isso. Foi assim que a gente chegou até aqui, né? A gente vem trabalhando em colaboração. O texto do projeto de lei ele foi apresentado, o texto que nós propusemos. Isso é um aspecto extremamente importante, porque
quando a gente chega na Câmara de Deputados, nem sempre, né, a gente consegue que os deputados, né, abracem o que a gente está querendo de fato. Então, a gente fez esse trabalho em conjunto com diversas organizações, não fomos só nós. Ele teve, né, a opinião de especialistas e técnicos nacionais e internacionais. Então, a gente está aí, né, trabalhando nesse projeto de lei desde o ano passado. Ele foi algo que foi elaborado com bastante, teve várias versões, inclusive. Então, o que foi dado entrada em maio é algo que é bastante interessante, né? Na justificativa, ele traz pontos importantes. São 2 aspectos que estão já incluídos no Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito, do Penatrans, que está sendo implementado. Então, essa é uma outra questão, né? Esses 2 pontos da mudança da legislação, eles já estão, né, já fazem parte de um arcabouço, né, legal, que o Penatrans é uma lei, né? Então, a gente tem esse peso aí também, né? Essa é um aspecto que, para o executivo, por exemplo, é mais importante, né, da gente estar. E a gente tem tido bastante apoio no executivo, né, tanto da Secretaria de Trânsito, né, a Senatran, quanto de Mobilidade, a CEMOB, os 2, né, estão bastante apoiando, né, tanto os secretários quanto os técnicos. Então, isso também tem um apoio político, um apoio técnico. Então, esse é bastante positivo, né? A ideia da gente fazer uma conversa interministerial é exatamente para a gente ampliar as secretarias que estão envolvidas aí com a pauta. No legislativo, a gente tem tido uma mistura, né, de apoios bastante importantes, né, da gente estar aí com pessoas querendo ser coautoras, e outros que nem tanto, né, que não querem muito se envolver com a pauta, que vão, né, sentir a água para ver como é que vai acontecer. Mas essa já era a expectativa, né? A gente faz visitas frequentes no Congresso. Eu, depois desse momento aqui nosso, eu vou estar indo para o Congresso, né, para fazer esse corre, porque o projeto de lei foi apresentado para a mesa, né, e ele ainda não foi designado para nenhuma comissão. Então, até que ele seja designado, a gente consegue incluir coautores. Então, a gente está nesse corre aí para conseguir dar uma força aí maior e para a gente conseguir também articular a relatoria, que esse é o próximo passo, né? E ontem a gente teve um questionamento sobre, mas não seria só a regulamentação que resolveria essa questão da velocidade? A gente entende que não, porque hoje o CTB ele também permite que os municípios aumentem a velocidade para além daquilo que está estabelecido no Código de Trânsito. Então, o que a gente quer é que o município ele possa estabelecer velocidades iguais ou menores daquilo que a gente está propondo. É isso, acho que falei a beça. Perfeito. Não, essa é muito importante. Eu acho que primeiro, assim, parabenizar, porque quando eu conhecia a UCB uns anos atrás, a UCB fazia e continua fazendo essa parte de articulação de outras organizações locais que fazem as suas incidências políticas. E com esse projeto vocês deram um passo incrível, assim, de fazer uma incidência não só para questões locais, mas uma incidência que de fato muda o trânsito e, consequentemente, a mobilidade do país inteiro. Assim. Então, é muito importante mesmo esse posicionamento da alteração aí, principalmente do artigo 61, que vai baixar de velocidade máxima de 80 km por hora. Quer dizer, hoje a velocidade é só 80, né? Então, nem fala que ela é a máxima, só sugere que seja esse valor, e vai passar a ser máxima de 50 a 60. 60 nas vias de trânsito rápido que não tem interação com pedestres, tá? Essa é a característica da via de trânsito rápido. Só para ficar claro que é no momento em que não tem pedestre transitando na via, é 60, porque a gente entende que, inclusive, existem estudos, etc., que essa é uma velocidade que está ok para um momento em que você não tenha vulneráveis envolvidos, né? Perfeito,
Então, acho que isso é fundamental, assim. E eu não cheguei a pesquisar se outras organizações já tinham tentado mudar o Código de Trânsito especificamente nesse artigo, mas eu acho que a UCB está fazendo assim um golaço mesmo em ir lá na raiz do problema para mudar como um todo, assim. Eu queria te perguntar em relação a ser a União dos Ciclistas do Brasil, se o pessoal da Câmara questiona por que está se mudando o Código de Trânsito, assim, refazer a pergunta. Se há o questionamento dessa legitimidade, de fato, né? Porque para quem está lá na rua pedalando, talvez não consiga compreender toda essa dinâmica de você ir lá trocar uma coisa, porque, enfim, esse mesmo Código de Trânsito que a gente está falando, ele é de 97, e foi lá que a bicicleta foi reconhecida como veículo, né? Antes nem isso era reconhecido. Então, assim, como é que fica essa explicação em relação a ser uma organização de ciclistas, para depois a gente começar a falar mais de bicicleta mesmo, assim, como é que as pessoas entendem essa relação, sabe? Da bicicleta nesse contexto. Acho excelente a pergunta, porque ontem eu passei por essa pergunta lá no Congresso. Muita gente, né, na hora que a gente fala União de Ciclistas do Brasil, fala assim, não, bicicleta eu adoro, é ótimo e tal. Aí, na hora que a gente fala que é algo mais amplo, a pessoa já fica assim, ué, por que vocês estão se metendo nisso, né? É um pouco por aí. Mas a ideia, a gente já há algum tempo, né, a gente trabalha com redes de contatos, isso é algo que a UCB ela já fazia, né, no âmbito do cicloativismo, né, a UCB foi criada em 2007 no encontro, né, no terceiro encontro de cicloativismo, e com a missão, né, de representar essas organizações em âmbito federal. A gente devagarinho foi chegando lá, é algo que não veio assim de repente, né? A gente foi algo que foi sendo construído. Em 2018, a gente, com o apoio de outras organizações cicloativistas, a gente conseguiu aprovar uma legislação federal, né, que instituiu o Programa Bicicleta Brasil, né? Hoje a gente está aí com um documento da Estratégia Nacional da Mobilidade por Bicicleta, né, publicado e sendo abraçado pelo governo federal, o governo federal vai criar uma estratégia nacional de mobilidade e a nossa estratégia da bicicleta ela estará incluída dentro desse projetão de um plano de ação e tal, porque é do âmbito do governo federal. Então, a gente, né, vem, eu acho que num crescente em relação a isso, né? E fazia todo o sentido do mundo a gente tá com esse trabalho, e a gente tem um apoio de outras organizações, né? Agora eu vou falar um pouquinho sobre, né, a gente, além da Ciclocidade, além da Fundação Thiago Gonzaga, a gente está trabalhando com o Instituto Alana, por exemplo. A gente tem outras organizações, né, que tratam de outras pautas que estão junto com a gente. Eu vou falar um pouquinho sobre as experiências que a gente tem em rede, né? A gente, em 2014, 2016, a gente executou, né, a campanha de eleições, né? Em 2014 e 2016 era a bicicleta nas eleições. Em 2018, a gente trouxe, né, organizações de pedestres e virou mobilidade ativa nas eleições, e em 2020 e 2022 a gente se transformou na mobilidade sustentável nas eleições. Por quê? Porque a gente fez essa articulação de outras organizações que defendem os direitos de pedestres, os direitos de pessoas que usam transporte público, de pessoas com deficiência, né? Então, a gente foi criando essa rede de outras organizações. Em 2021, né, a gente começou a fazer a campanha Ruas Vivas, né? Esse ano ela aconteceu o terceiro ano, que trata a segurança viária com o foco nas pessoas, né? Ela acontece em maio, né? Porque a gente entende que é um momento que, né, é o momento, o mês da segurança viária, e que a gente precisa ter uma abordagem de
nesse sentido, e a gente mobiliza e engaja outras organizações da mesma forma para trabalhar essa pauta, né? Em abril, no final de abril, a gente lançou, né, a coalizão Mobilidade 000, que é uma coalizão importantíssima. A gente está com pautas aí que são cruciais, né? O 000 ele faz referência a zero mortes, zero emissões e zero tarifa, né? Na semana passada, a gente esteve aqui super envolvido com audiência pública, com seminário internacional de tarifa zero, que não é uma pauta que diretamente seja da União de Ciclistas, mas que a gente apoia porque a gente entende que no momento que a gente tiver tarifa zero, a gente tem uma redução do uso do veículo motorizado, individual motorizado, do carro. Esses já são experiências, né? A gente já tem 74 cidades no Brasil que já tem tarifa zero, então a gente já tem esse dado, né, dessas experiências. Existe um aumento do uso da bicicleta, principalmente com a integração modal, porque a gente entende que a bicicleta talvez não seja para todas as pessoas, mas que, na realidade, ela é uma excelente ferramenta no momento de você ter acesso à sua casa ou acesso ao seu trabalho, né, que eles chamam, né, por aí de a primeira e última milha. A gente tem a questão do acesso mesmo, né? Assim, é uma coisa que você tendo menos veículo, você reduzindo a velocidade, você tem uma possibilidade de aumentar o uso da bicicleta. As pessoas se sentem mais seguras. A gente tem aí trabalhos sobre qual a maior dificuldade, né, dos ciclistas nas vias, e a violência no trânsito, né? A falta de infraestrutura e a violência no trânsito. Esses são os dois aspectos primeiros que chegam, né, no Brasil todo. Então, a gente precisa melhorar essa questão, né? A gente entende que a tarifa zero ela tem esse papel também, né? Então, a bicicleta ela favorece a redução de emissões, né, nas cidades. Ela precisa ser entendida também como uma ferramenta de mitigação climática local, né? Porque ela ainda não entrou nesse rol. Em relação à questão do legislativo, me veio uma coisa aqui na cabeça, que é uma coisa que a gente sempre faz um estudozinho, uma busca da característica, né, das pautas do político, né? De onde que ele está vindo. E a gente consegue abordar essa questão da readequação de velocidade por diversos ângulos, né? Tanto da questão climática, como da questão da saúde, né? Então, a gente busca trazer todos esses aspectos, né, sobre a questão do acesso à cidade, da mobilidade, direito, né, acesso aos direitos, a outros direitos, através, né, dessa melhoria aí das condições de trânsito nas cidades, de deslocamento nas cidades, de um deslocamento melhor, né, mais confortável, mais seguro. Acho que é isso. Não sei se eu respondi. Sim, não, é muita coisa. Sempre que a gente trabalha com bicicleta, é muita coisa, assim. Você estava falando, eu estava lembrando de um trabalho da UCB, inspirado, acho que, numa organização inglesa, sobre a relação das bicicletas com todos os ODS, assim, de todas essas intersecções que existem da bicicleta, assim. Então, acho que isso é fundamental para a gente conseguir começar trazer as pessoas, para as pessoas entenderem que quando a gente está falando de bicicleta, a gente não está falando só de um quadro e duas rodas e alguns acessórios. A gente está falando, de fato, de uma ferramenta de acesso, de uma ferramenta de autonomia, de uma ferramenta que, de fato, vai garantir um futuro viável nas nossas cidades, assim, né? Porque pelo caminho que a gente vai, o ar é respirável, nada é sustentável, enfim, tá realmente complicado. E a bicicleta, ela traz toda essa questão de ajudar a diminuir barreiras, diminuir essa insanidade, inclusive ajudar individualmente, né, na saúde física e mental, assim. Então, ela vai desde o macro até o indivíduo. Então, a bicicleta tem tudo isso, assim. Não, você respondeu. Acho que essa é a questão. Porque a bicicleta ela é tão complexa e simples ao mesmo tempo
que as pessoas têm dificuldade de entender, as pessoas, no caso aí, o legislativo e as pessoas conservadoras no geral, assim, que não estão na pauta, né? Dificuldade de entender essa relação do que a gente está falando em termos mudar um artigo de um código de trânsito, que chama Código de Trânsito, para fazer um mundo melhor, que as pessoas tenham mais acesso e que Eu acho que as pessoas possam escolher. Que ela tem a escolha, ela pode, se ela quiser, ela se sente segura o suficiente para pegar uma bicicleta, para caminhar, é isso. Eu acho que a questão da e se ela quiser usar o veículo motorizado, o carro, a moto, tá tudo bem também. É que ela possa ter essa possibilidade de escolha e que a gente tenha cidades que não sejam focadas no carro, né? Que é o que acontece hoje. Então, acho que é o que acontece. Essa questão da escolha é muito importante, assim. E aí eu queria te perguntar, assim, o quanto você acha que falta para a gente chegar lá? Para a gente chegar numa cidade onde a gente tenha integração da bicicleta com outros modos de transporte, que pessoas tenham bicicletários, paraciclos, vestiários, infraestrutura, segurança, assim, porque é o que a gente fala, né? A bicicleta já foi inventada há muito tempo, ela está aí, a gente vai precisar chegar num momento de caos para as pessoas entenderem. Você trouxe a questão da pandemia. A gente que estava junto lá no começo da pandemia estava assim, gente, agora vai, agora a bicicleta vai, agora as pessoas entenderam. Mas, enfim, elas não entenderam. Passou aquela onda e no Brasil, acho que somente BH, que a UCB fez lá um acompanhamento, né, da infraestrutura temporária em BH durante os primeiros anos da pandemia ali e tal. Nenhuma outra cidade embarcou nessa no Brasil. A gente soube disso em outras cidades do mundo, mas no Brasil isso não aconteceu. E assim, o que precisa acontecer para que a gente tenha de fato essa segurança viária e cidades melhores? Então, houve um aumento aí do uso da bicicleta, esse é um fato, essa é uma coisa que de fato aconteceu. A gente, infelizmente, não tem dados, porque não se sabe quantas pessoas de fato utilizam a bicicleta como meio de transporte. A gente, aliás, foi uma incidência sua, né, Glaucia? A gente tentou incluir isso aí no censo, mas acabou caindo a pergunta, então, né, infelizmente, a gente não vai ter esse dado, né, porque você tem de veículo, mas você não inclui como veículo a bicicleta. Então, é uma infelicidade, né, essa pergunta não ter caído. Mas a gente segue, né, fazendo o trabalho e entendendo que a gente, né, precisa muito tanto saber, né, o quanto, né, de bicicleta a gente tem, ao mesmo tempo entender que tem alguns avanços, né? Eu acho que a gente, com o número de ciclistas que vem aumentando, as pessoas têm estado, né, tem dois aspectos aí, um aumento porque a pessoa começou a usar a bicicleta durante o período de pandemia e continua usando, ou porque, por conta da crise econômica, ela não tem condições de pagar o transporte. Porque existe esse outro aspecto aí de pessoas que estão se sentem forçadas a esse modal porque ela não tem outra alternativa, né? Ou tem outro aspecto aí também que em muitas cidades em que a crise do transporte bateu forte e que o transporte público deixou de existir, né? Ou diminuiu muito, então a pessoa não tem alternativa, né? Essa é um outro aspecto aí da questão da bicicleta. Mas a gente entende também que né, a gente está tendo algum avanço. Eu fiquei muito, e isso pode parecer uma coisa muito pequena, mas eu fiquei bastante feliz. A gente teve uma reunião aqui com o pessoal do Distrito Federal, né, do DF, do governo, e faço incidência federal, mas também agora localmente aqui em Brasília, no Distrito Federal. E a gente teve uma reunião com a Detran, a CEMOB do DF, o DR, né, que é o Departamento de Estrada de Rodagem, que a maioria das vias aqui no DF são, né, do DR. E um representante do DR virou e falou assim, no meio da reunião lá com todo mundo, tinha bastante gente, sociedade civil, né, foi organizada pelo Ministério Público aqui do DF, que tem um setor de
urbanístico excelente. E aí ele vira e fala assim, não, porque a gente já está readequando algumas velocidades. Na hora que ele falou isso, tinha um calafrio, porque eu falei, ele está usando readequar a velocidade. Né? Uma terminologia que nossa, do ativismo, a gente que começou a cunhar dessa forma, e aí eu falei, gente, está começando, né, essa mudança, é uma mudança de paradigma, não é algo simples, não é algo que vai ser da noite para o dia, mas devagarinho a gente está construindo essa mudança. Recentemente, através de uma medida provisória que não tinha nada a ver com essa questão do CTB de velocidade ou de nada disso, mas a gente conseguiu mudar o termo acidente para sinistro no Código de Trânsito. Saiu anteontem, foi publicado. E a gente ficou muito feliz, porque e eu fui questionada ontem sobre isso no Congresso. Mas por que não é acidente? Porque acidente é uma casualidade, né? Algo que você não consegue ter controle sobre. E a gente já sabe, né, através do conceito do sistema seguro, que nós humanos somos passíveis a erro, né? E que esse erro ele precisa ser evitado, seja com o desenho da via interessante, bacana, correto, né? Porque esse pode ser um aspecto de sinistro de trânsito, com veículos, né, que não falhem, e prevenindo a imprudência e a imperícia dos motoristas, né? Seja, né, com o redesenho das vias para ter comportamentos compatíveis, seja com a readequação de velocidade, seja com a educação, né, com uma formação de condutores melhor. Então, a gente tem aí diversos aspectos, né, que a gente precisa ir mudando. Eu acho que a gente vem num crescente aí de conseguir mudanças, mas eu acho que é um processo. Um outro ponto que tem sido uma realidade no mundo todo, e que eu acho que aqui no Brasil está começando a acontecer, é que jovens já não estão mais tirando a carteira de motorista. Né, Essa notícia é excelente, né? Dos dados de é, não carteira. não estão tirando carteira e não estão querendo ou comprando veículos motorizados. Não seja por necessidade, esse momento eu acho que ele está começando a acontecer aqui. Isso é algo que também acho que é potencial fonte de estudo também, porque eu não sei exatamente os dados concretos, mas eu enxergo isso assim, no meu entorno. Né? Eu acho que isso é uma coisa que possivelmente é algo que seja mais amplo até. Seria muito interessante saber dados, né? Eu não tenho esses dados, mas eu acho que seria muito interessante a gente ter isso, né? Mas é isso. Muito bom, Ana. Para a gente já ir assim encerrando, bom, rapidinho, você falou sobre o censo, a gente não vai ter lá o dado da. Eles não estão perguntando se tem ou não bicicleta. Mas também, dados cortes todos que o governo passado fez, também não vão mais perguntar se tem carro ou motocicleta. A gente conseguiu igualar por baixo, a gente não tem mais o dado. Mas, nesse contexto, a gente acabou fazendo um trabalho pela pesquisa de orçamentos familiares lá do IBGE, que a gente publicou no Josum, que a frota lá de 33 milhões de bicicletas que a gente conseguiu chegar por outros meios, quando a gente soube que o censo não ia mais coletar. E a gente vai ter uma pergunta sobre o modo que a pessoa vai para o trabalho. Então, a gente vai conseguir, não vai ter escola, mas a gente está na expectativa do novo censo, que vai sair aí essa divisão modal para todas as cidades do Brasil ao mesmo tempo, que é algo assim, estamos realmente precisando desse dado. Eu tenho realmente muito prazer de ter contribuído pessoalmente lá no IBGE para conseguir. Para a gente ir assim, finalizando, eu queria só que você falasse, nesse cenário todo, quais são os próximos passos da UCB, o que vocês estão visando, enfim, já chegaram em Brasília, o céu é o limite, quais são os próximos projetos que você vislumbra e que pessoas que se interessam por esse tema possam, enfim, contribuir de alguma forma e pensando, além de todos os dados que são necessários, que a gente já falou. O PL, o 2789, ele está já no site da Câmara, né? Quem quiser apoiar pode já lá dar um joinha, dar um apoio, porque né, tem lá um campo de opinião, dá para fazer isso.
A gente está agora nesse processo, né, do legislativo, a gente tem que aguardar a designação da mesa para a CVT, provavelmente, que é a Comissão de Viação e Transportes. A gente entende que deve passar só por ela e pela CCJ, né, que é a Comissão de Constituição e Justiça, mas não dá para ter certeza, a gente tem que esperar a mesa designar, tem uma fila de 300 projetos de lei, então tem que esperar, não tem, é sentar e esperar, não tem outra coisa. Nesse interim, né, a gente está planejando essa reunião interministerial exatamente para a gente ter, né, ter um apoio aí, tanto de técnicos quanto político, né, fazer, né, das duas pontas. Essa é uma questão. A gente está planejando, junto com a Ciclocidade, um evento aqui no segundo semestre, vai ter um seminário internacional de segurança viária, então a gente está planejando fazer um evento no Congresso para falar sobre o PL, mas também para abordar esse aspecto aí da readequação de velocidade, né? Porque sim, porque não, quais são, né, o que implica. A gente entende também que a velocidade ela é regulada, estabelecida pelos municípios, então a gente também vai estar fazendo um trabalho com FNP, né, o Fórum Nacional dos Prefeitos, o CNM, né, que é a Confederação Nacional de Municípios, para trazer né, levar essa ideia, porque o município ele já pode estabelecer velocidades compatíveis baseado naquilo que a gente está trazendo. Ele não precisa aguardar a legislação acontecer. Então, a ideia é que a gente consiga comunicar isso para os municípios de maneira, né, efetiva. E é isso, né? É continuar a dar sequência a esse trabalho, né? A expectativa da gente é que a gente consiga renovar a parceria com essa organização internacional exatamente para a gente conseguir seguir trabalhando, né? E principalmente comunicando de uma maneira importante isso, tanto com o executivo quanto com o legislativo. A gente tem também uma expectativa de conseguir fazer uma incidência, né? Enquanto o projeto tramita no legislativo, da gente conseguir fazer uma incidência para que a gente tenha um manual de velocidades. Hoje, a velocidade, né, em termos de regulamentação, né, de como a cidade vai colocar isso em prática, ela está nos manuais de sinalização, né, do CONTRAN. Ela não tem um manual de velocidades. O Brasil não tem um manual de velocidades. Né? Então, é da gente conseguir fazer esse trabalho no manual de velocidade, ter como a velocidade vai ser estabelecida, qual as maneiras de que você faz esse redesenho da via, quais são as práticas de que você consegue trazer, né, da mudança do tamanho da faixa, né, das rótulas, mudança de ângulo de curva. Tem diversas formas de você conseguir como, né, implementar a fiscalização para que ela seja de fato efetiva e não só uma maneira de arrecadação, né? Então, que esse não é o objetivo. Então, é isso, né? Esses são os nossos próximos passos. A gente está bem animado com né, conseguir fazer que essa tramitação aconteça aí nos próximos 2 anos. A gente tem aí essa expectativa, mas a gente sabe também que é uma pauta complexa, né, que a gente precisa de muito debate amplo para as pessoas conseguirem, de fato, entender os benefícios, né, para toda a sociedade, né, tanto no âmbito da saúde, do meio ambiente, para as pessoas, né, para o deslocamento, para acesso. A gente tem aí uma gama ampla, né, de benefícios. Né? Então, é isso, é comunicar de uma maneira eficaz. Perfeito, Ana, perfeito. Ai, obrigada. Me deu um ânimo, assim, de tanta coisa que você falou, eu estava anotando aqui. Me deu um ânimo da gente continuar trabalhando juntas e trazer esses dados e fazer essas incidências, porque realmente tem muita coisa para fazer. Obrigada. Tem alguma coisa que você não falou que você precisa falar? Ou já de tudo que você... Olha, eu acho que eu falei para caramba. Falar, sempre tem mais coisa para falar. Eu sempre acho isso, mas não, eu acho que é isso. Eu acho que todo mundo precisa pensar, né, com carinho nessa questão da readequação de velocidade. Ninguém vai chegar mais tarde por isso. Esse eu acho que é o recado mais importante, gente. Entendam que salva vidas e que
não atrasa, que é algo que, né, assim, tem vários experimentos, inclusive, que dá para fazer em casa para entender como é que funciona essa dinâmica, né, da velocidade máxima mais baixa e de uma velocidade média que não altera. Então, acho que é isso, esse é o recado. Obrigada mesmo, Ana. Foi muito bom poder trocar e ter ideias e conversar com você. Agradeço e tenho certeza que foi bastante rico para quem nos acompanhou também. Obrigada. Eu queria agradecer você pessoalmente, mas também todo mundo da UCB, da União de Ciclistas do Brasil. E, enfim, agradecer quem nos acompanhou até aqui. Esse programa foi gravado, mas você pode deixar seus comentários, sugestões, que a gente comenta também. Você também pode nos seguir nas redes sociais, @multiplicidade de mobilidade, e também escrever um e-mail para a gente. Esse programa está disponível no YouTube e no Spotify, e você pode escutar a gente enquanto se desloca pela cidade. Aproveita para escutar toda essa segunda temporada e a primeira temporada também. Obrigada por nos acompanhar e cuidado com o vão entre o trem e a plataforma.